Ontem, como vocês viram aqui, a deputada Carla Zambelli, do PSL, o ex-partido do presidente, esteve na CNN Brasil para revelar detalhes das conversas entre ela, Carla Zambelli, e o ex-ministro Sérgio Moro. Por que aconteceu? Sérgio Moro... Bem, vamos recapitular algumas coisas aqui, porque sempre tem gente nova que chega no canal. Na sexta-feira de manhã, ele pediu demissão, ele foi lá e fez algumas denúncias graves em relação ao Bolsonaro, justificando sua saída do ministério, de que o presidente gostaria de trocar a direção da Polícia Federal para que ele pudesse ter alguma relação mais estreita com o diretor da polícia e assim receber informações privilegiadas da polícia. Ele fez essa declaração, Bolsonaro foi mais tarde e tentou se justificar com um pronunciamento totalmente bizarro, sem pé nem cabeça, e mais tarde, no Jornal Nacional, o Sérgio Moro enviou 2 prints de conversas do WhatsApp para o jornal, um deles entre ele e o presidente da República e outro print entre Sérgio Moro e Carla Zambelli. E nesse print que ele manda, tem um diálogo ali entre ele e a Carla oferece, como troca da direção da Polícia Federal, ela oferece o cargo no Supremo para o Sérgio Moro. Ela dizendo que ela tentaria convencer o presidente a enviar o Sérgio Moro para o Supremo em novembro. E daí, a resposta do Sérgio Moro é que ele não estava à venda. A gente analisou isso aqui nos últimos vídeos, a gente falou sobre isso aqui, falamos sobre a resposta do Sérgio Moro, falamos sobre a Carla Zambelli ontem, só que teve um detalhe ontem que passou despercebido, mas a Vera Magalhães, jornalista, foi safa e conseguiu salvar essa imagem. Porque, na verdade, a Carla Zambelli foi na CNN, mostrou todo o teor da conversa dela com o Sérgio Moro, mostrou que havia lá conversas anteriores e outras conversas posteriores, e ela diz ali que teve uma sensação de que aquilo foi armado, que o Sérgio Moro fez um teatrinho ali no WhatsApp para sair como o homem digno, incorruptível, e que deixava o ministério porque se sentiu coagido a fazer algo ilícito. Então, para ela, a sensação dela é que ela foi traída pelo Sérgio Moro. Só que, nesses prints que a Carla Zambelli mostrou na CNN ontem, havia uma outra conversa na qual a Zambelli dá a entender que o presidente Bolsonaro queria também que a Polícia Federal investigasse o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara agora. A gente já vai analisar essa conversa aqui, o teor dessa conversa, de acordo com a reportagem da Vera Magalhães no Estadão. Mas além disso, outra reportagem da semana que saiu agora, de hoje na verdade, da Folha de São Paulo, dizendo que o Sérgio Moro já estava há mais tempo planejando deixar o ministério. E isso reforça o que a gente já disse, na verdade, que ele já queria deixar o ministério e encontrou nessa situação, nessa troca da diretoria da Polícia Federal, ele encontrou a saída do governo Bolsonaro. Foi algo estratégico, então foi planejado isso. O Sérgio Moro queria desembarcar do barco do Bolsonaro, conseguiu fazer isso nessa circunstância. Agora, esse print aí feito pela Vera Magalhães foi o momento General Heleno da Zambelli. Se vocês lembram aqui bem, General Heleno, um tempo atrás, aqui, algumas semanas atrás, ele publicou nas redes sociais o resultado do exame dele para o coronavírus, mostrando que ele estava limpo, que já não estava mais com coronavírus, e nesse exame ele põe lá o CPF e o RG dele, e isso virou piada na internet. As pessoas usaram o RG e o CPF dele para fazer cadastro na Casas Bahia, para se tornar afiliado de clube, para se tornar afiliado do PT, ou seja, usaram e abusaram dos dados pessoais do General Heleno. A Carla Zambelli fez isso, mais ou menos. Ela vai lá e mostra a conversa do WhatsApp dela e mostra coisas que ela não deveria ter mostrado. Eu vou ler para vocês aqui o conteúdo da conversa que a Vera Magalhães conseguiu printar. Então diz o seguinte, a imagem está bem pequenininha aqui do print, não sei se eu consegui ler, mas diz o seguinte, ela mostra uma reportagem do antagonista, eu acho, deixa eu ver aqui, do antagonista, e está escrito o seguinte, PGR cobra conclusão de investigações sobre Maia. E daí a Carla Zambelli pergunta para o Moro, ministro, investigação nesse caso é da Polícia Federal? E daí o Moro responde, junto ao STF, e ele publica uma reportagem aqui mostrando a competência dessa investigação. Daí ele fala o seguinte, de agosto do ano passado, a Procuradora-Geral Raquel Dodge arquivou a outras investigações em curso. Como a Carla Zambelli se tornou, de certo modo, a porta-voz do Bolsonaro, a ponte entre Bolsonaro e Sérgio Moro, embora a Carla Zambelli negue essa intermediação, mas é o que parece ser, não dá para duvidar que essa pergunta dela sobre essa investigação contra o Rodrigo Maia não seja a pedido, de algum modo, do presidente.
para que o Sérgio Moro mobilizasse suas forças, mobilizasse a Polícia Federal para acelerar a conclusão das investigações contra o Maia. Eu já falei para vocês aqui sobre as dificuldades de avançar um impeachment contra o Bolsonaro, porque o receio do Maia provavelmente tem a ver, se ele aceitar algum pedido de impeachment, que isso vai pôr o dele na vez também. Que ele, Rodrigo Maia, também se tornará alvo de algum processo, de algum tipo de investigação e que ele possa vir a cair também. Bem, na verdade ele já é alvo de investigações, mas que isso movesse um monte de mecanismos internos ali que levasse a queda do Bolsonaro por um lado e a queda do Maia por outro. Então pode ser que ele esteja segurando isso para não se indispor com o presidente e com as bases presidenciais. E falando em processo de impeachment, mais processos estão chegando no colo do Maia, mais partidos e deputados e figuras estão protocolando o processo de impeachment, e um deles agora é um processo protocolado pelo PSB. E ontem teve um debate na Globo News entre o deputado Alessandro Molon, do PSB, e um deputado da base bolsonarista, que é o Bibo Nunes, do PSL. E, sinceramente, primeiro eu tenho que falar um pouquinho mais uma vez sobre esse modelo de debate, né? Esse formato de debate que parece que contaminou agora a imprensa brasileira, né? Você tem agora um monte de gente debatendo em diferentes canais, na CNN você tem quadros de debate agora, você tinha na Jovem Pan, e agora na Globo News eles botaram um formato parecido agora com 2 deputados. Então você tem um deputado da oposição, um deputado do PSB e um deputado bolsonarista. E vocês me marcaram hoje para que eu assistisse isso, é quase 1 hora de debate entre os dois, estão em 2 partes aqui no portal G1, mas na primeira parte você tem que assistir, porque assim, primeiro, a resposta que o Molon dá ao Bibo, sinceramente, o Alessandro Molon, eu me identifico muito com ele, no modo como ele entende a situação, porque é uma visão muito lúcida do cenário político. E nessa resposta que ele dá ao Bibo, eu não tiraria assim nenhuma vírgula do que ele falou. Basicamente, o que o Alessandro Molon fez ali foi resumir aquilo que a gente tem dito aqui durante 2 anos nesse canal, repetidas vezes, sobre a postura do Bolsonaro, sobre o risco que ele representa à democracia brasileira, sobre os incontáveis atos de crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu ao longo desse 1 ano e 4 meses de mandato. A postura dele de atacar por um lado e depois recuar. Ele vai lá, estica a corda, depois afrouxa, estica a corda e afrouxa, até um ponto que a corda estoure. Na verdade, como eu disse aqui, o Molon ele resumiu 2 anos de vídeo do canal aqui. De fato, tem algumas figuras aqui, tanto na política quanto na imprensa, que eu sinto que há um discurso bastante alinhado, embora sejamos independentes, não tenhamos nenhum contato, não tenho nenhum contato com o Molon, mas você percebe como algumas pessoas têm tido essa visão, têm lido esse cenário e têm compreendido o que está acontecendo. Por outro lado, quando você ouve o Bibo Nunes, parece um robô bolsonarista repetindo frases de WhatsApp. O grau de negacionismo que eles têm da realidade é tão inacreditável que eles negam a imprensa, eles negam a ciência, eles negam fatos óbvios, coisas que estão escancaradas aí. E eu não sei, eu nunca sei dizer na verdade se isso é intencional, é proposital, se eles negam isso porque eles sabem o que eles estão fazendo ou se realmente é lavagem cerebral. Eu não sei dizer. De achar que o Bolsonaro jamais atacou as instituições, jamais propôs fechamento de Congresso Supremo. Você tem repetidos atos, você tem falas dessas pessoas, você tem falas dos filhos do Bolsonaro, você tem fala do general Heleno dizendo que sobre o novo AI-5 a gente tem que pensar como faria isso. Você tem fala do Paulo Guedes, você tem fala do Eduardo Bolsonaro, que basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Você tem fala do Bolsonaro dizendo que se ele fosse presidente, uma fala antiga, tudo bem, que se ele fosse presidente, que ele fecharia o Congresso no mesmo dia. E ele só não fez isso porque ele não tem condições de fazer isso. É o que ele gostaria de fazer. E cada vez menos ele terá condições. Felizmente, cada vez mais o Bolsonaro está isolado. Isolado na sua base eleitoral, isolado na sua base política, isolado na sua base militar também. Porque nem os militares compram mais a retórica do Bolsonaro. Será que um dia compraram essa questão? Será que um dia compraram isso? Felizmente, a cada dia que passa, o Bolsonaro tem menos condições de fazer um golpe. Isso tem parte a ver com o coronavírus, com a crise sanitária profunda que o Brasil se enfiou também por causa disso. Isso foi minando certas condições que ele tinha para fazer isso, e por outro lado tem a ver com crises recorrentes que ele cria. O próprio Bolsonaro cria crises. O próprio Bolsonaro aliena aliados. O próprio Bolsonaro se enfia nesse isolamento. Cercado por uma ala ideológica completamente negacionista, como o Olavo de Carvalho, que está lá vomitando asneiras sem parar na internet,
sem parar, virou uma metralhadora de merda nos últimos dias. O Olavo de Carvalho, se vocês forem lá, assim, é inacreditável. Como eu disse, é um grau de negacionismo da realidade que é inacreditável. E eu não sei dizer se é, sabe, pobreza intelectual, se é algum tipo de delírio coletivo no qual eles vivem, ou se de fato eles fazem isso taticamente, sabendo o que estão fazendo. A gente quer fazer isso, então a gente vai lá e vai fazer. Eu não sei dizer. Certamente quem mexe os pauzinhos sabe o que está fazendo. O Olavo de Carvalho sabe o que está fazendo. O Bolsonaro, eu suponho que saiba também. Mas os outros, quem segue, o rebanho, o gado, aí já não sei. Eu acho que vai porque é manipulado mesmo. Mas assistam a esse debate, é uma hora de debate, mas vejam pelo menos a primeira parte. Porque a fala do Molon ali, como eu disse, resume o que a gente tem dito aqui exaustivamente. Que você tem um sujeito que já cometeu inúmeros atos que poderiam levar ao impeachment dele. Só que aí depende de outras circunstâncias, não depende apenas dos atos do Bolsonaro, depende de vontade política. Como eu disse no vídeo mais cedo hoje, a impressão que dá é que a Câmara, o Congresso, vai esperar agora que o Supremo faça isso. Que o Supremo suje as mãos, vá lá e haja e remova o presidente e isso leve à queda do Bolsonaro. Assim os deputados não precisam se manchar nessa imundície do impeachment. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse primeiro caso mencionado aqui da Carla Zambelli na CNN, revelando mais do que ela foi lá para revelar. Inclusive tiraram do ar a reportagem dela, tiraram do ar o vídeo dela no qual ela mostra essas conversas no WhatsApp. Como isso revela que a articulação para manipular a Polícia Federal é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E também se vocês assistiram o debate na Globo News com o Alessandro Molon e o Bibo Nunes. O que vocês pensam do que saiu dali? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!